Se você está pensando em começar a investir em renda variável, eu tenho uma sugestão para você. A minha sugestão é que você comece na renda variável por fundos de investimentos imobiliários, conhecido também como FIIs. Então fica nesse vídeo até o final que eu vou explicar o porquê você, investidor, precisa começar a investir em fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, basicamente, eles funcionam de forma muito parecida com ações, certo? Então, quando você compra uma cota ou mais cotas de um fundo imobiliário, o que acontece é que você passa a ser dono do imóvel ou de vários imóveis, junto com outras centenas de milhares de pessoas. E fundos imobiliários têm de vários tipos, então você pode ser sócio, né, com algumas outras pessoas de um fundo de shoppings, de galpão logístico, prédios comerciais. E fundo imobiliário é um negócio um pouco mais simples de entender do que a ação. Afinal, o brasileiro ele tem muito isso, né? Na nossa cultura brasileira, existe muito esse apreço a imóveis, né? Então, quando você começa a atingir uma idade aí adulta, seus pais te aconselham o seguinte: compra um imóvel para que você, na sua velhice, você não tenha que pagar aluguel, enfim. Então, eu acho que esse negócio de imóvel, ele tá muito arraigado na nossa cultura brasileira. Então, talvez por isso, na minha opinião, é um pouco mais simples de entender do que a ação. Então eu fiz uma listinha aqui com 4 pontos que, na minha opinião, é o que deixa o fundo bastante interessante. Esses pontos, eles vão explicar, para que você entenda melhor, o porquê eu penso que começar na renda variável por fundos de investimentos imobiliários é melhor do que começar por ações, do que comprando ações. Então o primeiro item da lista que eu coloquei é o fato de FIIs eles serem mais simples de entender, né? Porque FIIs, como o próprio nome diz, fundos de investimentos imobiliários, eles fazem referência a imóveis. Então, por exemplo, eu tenho um ativo que ele é dono de shoppings. Fica mais fácil de entender como esse shopping trabalha, como ele faz para gerar receita, no caso de shopping, é com o aluguel das salas, né? Os indicadores, eles são um pouco mais fáceis de entender do que ações propriamente ditas. Então, existe um indicador, por exemplo, que nós chamamos de taxa de vacância, que ele diz respeito à porcentagem desocupada do imóvel. Então, se eu tenho, por exemplo, um shopping center que tem 100 salas e 10 dessas 100 salas estão desocupadas, nós temos uma taxa de vacância de 10%. Então, os fundos de investimento imobiliário, eles são um pouquinho mais fáceis de entender do que ações. Porque, por exemplo, ações, a gente tem que levar em consideração que, às vezes, empresas do mesmo setor, elas atuam um pouquinho diferentes uma da outra. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa do setor de energia que é muito focada em transmissão de energia, enquanto a outra é focada mais na geração de energia. Então, assim, entender a fundo o que a empresa faz antes de investir é muito importante. Não que nos casos dos FIIs não seja, mas assim, eu acho que FIIs, ele, por se tratar de imóveis, é um negócio um pouquinho mais simples de entender do que as ações. O segundo ponto que para mim chama bastante atenção do fundo imobiliário é a baixa volatilidade, ou seja, o preço dos ativos das cotas, elas oscilam muito menos do que das empresas. E essa oscilação no valor, ou a falta de oscilação, ou a menor oscilação no valor das cotas, ela pode ser mais interessante para quem está começando a investir, justamente por conta de não assustar o investidor iniciante. Eu mesmo, quando comecei na renda variável, eu olhava meu home broker todos os dias e ficava com medo às vezes quando a ação que eu tinha comprado caía muito. Então, os fundos imobiliários, eles também oscilam, existe sim essa volatilidade, mas é menor do que as ações. O terceiro aspecto bastante interessante dos fundos imobiliários é o pagamento de proventos mensais. Eu comecei na renda variável comprando ações, comprando empresas, e há pouco tempo eu fiz a minha primeira aquisição de fundo imobiliário. E talvez o ponto mais legal do fundo imobiliário, na minha opinião, seja justamente o fato de todos os meses estar pingando aquele dinheirinho na sua conta, né? Afinal, o objetivo de investir é justamente poder gerar essa renda passiva. Então, o fundo imobiliário, ele te pagando todos os meses ali, ele te proporciona um conforto melhor na hora de investir, ele te proporciona aí o dormir tranquilo, né? Você fica um pouco menos preocupado quando vai pagar, quando não vai, visto que o fundo imobiliário ali, todo dia 14 ou 15 de todo mês aí, esse dinheiro tá caindo na sua conta. E por último, mas não menos importante, eu tenho uma dica muito legal para vocês. Comece a investir
em fundos de fundos, conhecidos também como FOF. Esse fundo de fundos, basicamente, ele tem um gestor, certo? Como qualquer outro fundo, só que os fundos de fundos, eles não têm imóvel físico. O que eles fazem? Eles pegam, compram cotas de outros fundos imobiliários, recebem os proventos desses fundos e repassam ao cotista. Eu, quando comecei a investir em fundos, que não faz muito tempo, eu fiz exatamente isso, comprei um fundos de fundos. No meu caso foi o HFOF11, que eu já falei no vídeo anterior sobre ele, que é um fundo que eu gosto bastante, aliás. Vale ressaltar também que isso não é uma recomendação de compra, é um fundo que eu tenho, que eu gosto, e caso você queira, vale a pena dar uma estudadinha, porque pode ser que você se interesse por ele também. O interessante de comprar um fundos de fundos é justamente a diversificação que ele te dá, o fato de você não ter que estudar vários outros ativos, já que você está começando e provavelmente você não entende muito sobre fundos. Esse fundo de fundos, como eu já disse, ele compra cotas de outros fundos, então nesse meu caso, do HFOF11, ele tem aí 34 ativos, 34 papéis diferentes no seu portfólio. E isso é interessante porque você já fica exposto a vários fundos de uma vez só, certo? Então, por exemplo, supondo então que eu não queira me expor a um fundo de fundos. Eu queira, por exemplo, comprar um fundo de shoppings e um fundo de lajes corporativas. E o que pode acontecer? No momento onde a economia não esteja muito legal e a galera não esteja gastando dinheiro em shopping, por exemplo, pode ser que esse meu fundo de shopping, ele desvalorize muito. E aí, a chance de eu ter uma perda aí na minha rentabilidade ou até nos pagamentos dos proventos é um pouco grande. Agora, quando você é exposto a um fundo de fundos, você tem vários ativos no portfólio desse fundo que vão de alguma forma te proteger, já que esses vários ativos, esses vários fundos, eles trabalham em ramos diferentes, eles têm áreas de atuação aí, na maioria das vezes, bastante diferentes, bastante distintas um dos outros. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para que você compartilhe com a maior quantidade de pessoas que você puder, inclusive para aquele seu amigo que está começando a pensar aí em investir em fundos imobiliários ou ações, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, dar esse like, que a gente entende que você está curtindo o tipo de conteúdo que a gente está fazendo, e se inscreva no canal. Valeu!